As técnicas de antigamente, elas não funcionam tanto mais como funcionam as novas. Então a gente também tem que fazer uma autoanálise e entender que tem um novo mercado aí, que tem um novo comportamento de clientes. Então a gente precisa refinar mais a nossa técnica. Live semanal de terça-feira, edição especial de aquecimento, episódio de número 131. Significa que são 131 semanas que eu estou aqui consecutivamente levando conteúdo de valor para você aumentar as suas vendas. Hoje é uma live de aquecimento. Aquecimento para quê, Luciano? Para o novo mercado na venda de colchões. O novo mercado na venda de colchões é um evento 100% online, 100% gratuito, aonde eu mostro os exatos passos para você aumentar as suas vendas de colchões em 3 vezes mais sem travar no fechamento. Este evento acontecerá nos dias 5, 7 e 8 de junho, sempre às 20 horas, pelo YouTube. Eu sou o Luciano Persinotto e o tema da live de hoje é como aumentar o fechamento na venda de colchões. Como aumentar o fechamento na venda de colchões, Luciano? Muita gente pergunta, muita gente fala, eu preciso aumentar as minhas vendas, eu preciso melhorar o meu fechamento da minha apresentação no colchão. E olha só, o novo mercado na venda de colchão, se você não fez a sua inscrição, faça. Porque lá eu vou te mostrar os exatos passos para você aumentar suas vendas em 3 vezes mais. E parar de travar no fechamento. É um novo mercado. E o evento ele é 100% online, 100% gratuito. 5, 7, 8 de junho, às 20 horas, pelo YouTube. O link da inscrição está debaixo da minha foto, na minha bio. Se você não se inscreveu ainda, vai lá. Eu recomendo fortemente que você se inscreva para a gente ver o que está acontecendo nesse novo mercado. O que a gente pode melhorar, o que a gente pode aumentar, o que a gente pode se especializar nesse novo mercado na venda de colchões, como está o comportamento do cliente, o que o cliente gosta de ouvir, como quebrar as principais objeções ou quebrar as objeções ocultas, aquela que o cliente não te fala, aquela que o cliente não te informa, mas você vai se antecipar e você vai saber. Bora pro conteúdo? Vamos chamar aqui 3 colegas aqui pelo aviãozinho de papel? Pega aqui, ó, esse aviãozinho de papel aqui, ó. Isso, esse aqui no cantinho. Esse aviãozinho de papel você pode chamar 3 colegas vendedores ou vendedoras de colchões para a gente também ajudar eles. Vamos lá? Vou chamar aqui para dar um exemplo, ó. Vou chamar 3. Vamos lá. Aqui, ó. 1, 2, 3. Vou chamar 4. Vou chamar 5. Pronto. Chamei 5 colegas vendedores e vendedoras de colchão para a gente aumentar. E essa live é uma live de aquecimento para o novo mercado da venda de colchões. Esse grande, esse mega evento, único, exclusivo evento na venda de colchão que vai te ajudar a aumentar suas vendas em 3 vezes mais e parar de travar no fechamento, pessoal. Eu acho que a gente precisa cada vez mais se especializar. Você sabe que no novo mercado que está acontecendo agora, pós-pandemia, tem um novo mercado. E as principais características hoje de um vendedor faixa preta na venda de colchão, o que ele precisa ter? Primeiro que ele precisa ser referência na venda de colchão. Eu falo que você ter 3 requisitos aí no mínimo. Primeiro, para ser um bom vendedor de colchões, para ser um faixa preta na venda de colchões, para ter ganhos altos na venda de colchão, você primeiro precisa ser referência. Você tem que ser referência no mercado da venda de colchão. Segundo, você precisa ser resiliente. Por que resiliente, Luciano? Porque a gente toma muito não. A gente recebe muito não. E os vendedores de colchão passam momentos difíceis.
Então precisa ser muito resiliente, porque a gente passa momentos difíceis. E o terceiro, Luciano? O terceiro, a gente precisa de treino. Muito treino. Treinar bastante, treinar. A gente precisa de muito treino. Por quê? Porque com treino a gente estuda mais, a gente tem um conhecimento mais refinado. Para o novo mercado na venda de colchão, você precisa ter mais conhecimento, precisa estudar, então precisa de treino, isso é importante também. A gente precisa destravar o fechamento. O cliente está cada vez mais exigente, o cliente está cada vez mais bem informado hoje do que antigamente. Antigamente não tinha internet, hoje o cliente vai na internet, então ele sabe, ele vai lá no Google e ele tem todas as informações. Só que ele não tem as informações que eu vou te passar no novo mercado na venda de colchão. O Google não tem. O Google não tem as estratégias, os 4 fundamentos para você ser um especialista na venda de colchão. Então, o Google ele informa para o cliente o tipo de colchão, valores, etc. Mas no novo mercado da venda de colchões eu vou te ensinar, te ajudar a ser um especialista. Para quê? Para você aumentar seus lucros, suas vendas e parar de travar no fechamento, porque hoje em dia tem muita gente travando no fechamento da venda. Você sabe que eu recebo no meu direct, uma das principais perguntas que eu recebo no meu direct é sobre fechamento. Olha, 80% das perguntas que eu recebo no meu direct é sobre o fechamento da venda. Os vendedores de colchões, Luciano, eu quero saber como quebrar tais objeções. Luciano, me ensina a quebrar a objeção do tá caro, a objeção, o cliente vai pensar, eu preciso quebrar as objeções, Luciano, não estou conseguindo. Os vendedores também, eles querem aumentar as suas vendas e eles querem melhorar o seu fechamento. No meu direct eu recebo muito isso, e isso é legal. Quer melhorar as vendas e quer melhorar o fechamento também. Então eu recebo demais no meu direct isso. E eu falo que quando eu pergunto das técnicas, eu falo assim, que técnica que você está usando para fechamento? Quando um vendedor me pergunta no direct, eu falo, mas qual é a técnica que você está usando no fechamento? Aí eles falam, Luciano, eu uso aquela técnica soco de café. Que mais? Aquela técnica AIDA. Eu falo o seguinte, olha, com muito carinho, essas técnicas já foram muito boas no passado. Técnica suco do café, a técnica AIDA, elas já foram muito boas no passado. Mas hoje, elas já estão ultrapassadas. Tem técnicas muito melhores. As técnicas de antigamente, elas não funcionam tanto mais como funcionam as novas. Então a gente também tem que fazer uma autoanálise e entender que tem um novo mercado aí, que tem um novo comportamento de clientes. Então a gente precisa refinar mais a nossa técnica, é igual o petróleo. Eu falo, não adianta nada você achar o petróleo. O petróleo não tem valor nenhum se ele não for refinado. O petróleo ele é denso, ele é grosso, ele não tem valor nenhum. Só que se refinado, ele vira plástico, ele vira combustível, ele vira vários outros derivados de grandes valores, mas quando ele é refinado. É igual às técnicas. A técnica para fechamento, ela precisa ser construída no início de uma apresentação. É no início de uma apresentação. Não tem técnica mágica. Não existe técnica mágica. Você primeiro precisa construir um bom início, uma boa apresentação para depois chegar em um fechamento. Eu falo que, por que tudo isso acontece? Porque as técnicas de antigamente não estão funcionando mais, Luciano? Porque o mercado mudou, o mercado de colchões mudou. E muitos vendedores de colchões não se deram conta disso. Eu falo que de tempos em tempos acontece uma revolução nos mercados. E o mercado de colchão, houve uma revolução agora. Está diferente o mercado.
A pandemia, depois da pandemia, o mercado de colchão mudou muito, pessoal. A gente tem que estar atento nisso. E quem não se atualizar hoje na venda de colchão vai continuar travando nas objeções. Quem continuar nas técnicas do passado vai continuar travando. Aí me pergunto, Luciano, como que eu posso melhorar as minhas vendas do colchão? Ou como eu posso melhorar o fechamento na venda de colchão? Como eu posso melhorar o fechamento na venda de colchão? Olha, primeiro a gente tem que entender que não existe técnica milagrosa. Primeiramente, a gente tem que entender que não existe técnica milagrosa no fechamento. E outra coisa, não adianta dar uma técnica só. Ah, tem uma técnica de fechamento poderosa. Não. O que você quer dizer com isso, Luciano? Eu quero dizer que você deve construir uma boa apresentação de modo que potencialize o seu fechamento. Então, o fechamento ele é construído no início. Como assim, Luciano? Sim, com uma boa apresentação. Uma boa apresentação, você potencializa o seu fechamento. Então, para você melhorar o seu fechamento, você tem que potencializar a sua apresentação. Como que ela está sendo feita? Fechamento não é só na hora de dar o preço. Fechamento não é só dar o preço do colchão, de forma alguma. O fechamento ele tem que ser construído durante toda a apresentação. É por isso que muita gente às vezes erra, o cliente pergunta o preço e você de cara responde, sem ter construído uma boa base, uma boa apresentação. Então erra em algumas etapas, fica fraca a venda e aí a venda cai. Ah, Luciano, me dá um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Você vai atender uma cliente, um homem, uma mulher, sozinho. Você vai atender ele sozinho. Aí as chances são, lá no final da venda, a chance vai ser o seguinte. Olha, se ele for casado, ele vai falar, puxa, gostei do colchão, mas eu preciso falar com a minha mulher. Preciso falar com o meu marido. Não existe técnica para você sair dessa objeção. Não tem. Mas, se você tivesse construído, tivesse vacinado esse cliente no início, senhor, o senhor é casado ou solteiro? Eu sou casado. E a sua esposa? Ah, minha esposa vai chegar a tal hora. Vamos aguardar ela chegar então? Aí sim, você tivesse construído isso no início, você não cairia nessa objeção. E pode ser, olha, muita gente aqui sabe disso, quanta apresentação que você já fez, e às vezes você e o marido, no final, putz, preciso falar com a minha esposa. Já aconteceu isso com você? Conta aqui pra mim, já aconteceu? Sim, Luciano? Escreve aqui pra mim se já aconteceu. Você fez a apresentação e no final o cliente falou, putz, gostei demais, mas preciso falar com a minha mulher, preciso falar com o meu marido. Por quê? Porque você esqueceu no início de perguntar. Já aconteceu contigo? Responde aqui na mensagem. Vamos lá. Vamos participar. Vamos lá. Olha lá, ó. A Bia falou que sim, já aconteceu, ó. O Wilson também falou que sim, já aconteceu. O Anderson, Teralife, boa noite. Doutor Sono, já aconteceu. Então, tá vendo, pessoal? O Douglas, ó. Nessa objeção não dá para sair dela. Já era, perdeu a venda, porque depois ele vai falar para a mulher, ah, bem, o cara veio aqui, ou a esposa vai falar, ah, bem, o preço é X, o cliente não viu a sua demonstração, ele não viu sua apresentação, ele não viu que você gerou valor, ele não viu que você é um especialista. O que o marido vai falar, ou a esposa? Não, é muito caro esse colchão, deixa para lá. Ou seja, por quê? Porque o início não foi usado uma técnica da vacina. A gente erra, pessoal, mas faz parte. Vamos lá para a gente melhorar, não é verdade? O que é uma objeção, Luciano? Bom, objeção é algo que está impedindo a venda. Objeção, eu falo que é uma dúvida ainda que o cliente tem. Ele está com dúvida ainda na cabeça dele.
Ele tem dúvida se o colchão é tudo isso mesmo que você está falando. Ele tem dúvida se você é um especialista de verdade. Ele tem dúvida se você está querendo empurrar o colchão para ele. Ele tem dúvida se o colchão é bom, se vale a pena, se o preço vale. Uma objeção é uma dúvida. Qual é a nossa missão? Enfraquecer as objeções durante a apresentação. Quando você enfraquece as objeções do cliente, o final, que é o fechamento, vai ficar fácil. Mas tem que entender o que é uma objeção, é uma dúvida. Condição financeira do cliente é uma objeção? Muita gente me pergunta. Condição financeira é uma objeção? Não necessariamente. Ué, como assim não necessariamente, Luciano? Não, às vezes é falta de prioridade. Às vezes é falta de prioridade. Quando o cliente ele diz pra gente que, ou diz pra você que não tem condições financeiras, às vezes é mentira. Às vezes ele não priorizou ainda a comprar seu colchão. Vamos dar um exemplo? Talvez ele não priorizou a saúde dele. Talvez ele fala que não tem condição porque você também não soube mostrar que um colchão é prioridade hoje na vida de um casal, de uma pessoa. Se uma pessoa tem problema de coluna, às vezes o colchão dele está torto e a coluna dele está pegando o formato do colchão dele. E a coluna também vai ter desvios. Então, o colchão ele tem que ser prioridade. O colchão é considerado hoje pela medicina um artigo de saúde. Mas às vezes a gente não fala isso para o cliente. Então o cliente não prioriza como o móvel mais importante de uma casa. O cliente não sabe que a gente passa de 1/3 na vida dormindo. Então como que ele vai priorizar na vida dele o móvel mais importante de uma casa se ele acha na cabeça dele, esse colchão é só para dormir, colchão é tudo igual. Ele não viu prioridade. Ele não viu prioridade. E na cabeça dele tem uma vozinha falando, esse cara só quer te vender, sai fora dele. Eu me lembro de uma história real, tinham 2 irmãos, e esses irmãos eles não se viam há muito tempo. E por coincidência do destino, um irmão parou para ir numa padaria, num bairro, e parou para ir na padaria, ele está entrando na padaria, ele vê no balcão da padaria o irmão dele com um colega tomando uma cerveja. Ele fala, meu irmão, você aqui... Poxa, aí o outro irmão fala, quanto tempo que eu não te vejo? Que legal, se abraçaram ali, pá. O que você está fazendo aqui? Eu parei aqui para comprar um negócio aqui e tal, mas eu tô indo num cliente. Não, espera um pouquinho, eu moro na rua do lado aqui da padaria. Vamos lá para você conhecer minha família, pô. Faz tempo que a gente não se vê, eu casei. Moro aqui do lado da padaria, vamos lá. Quando eles saíram da padaria, tinha um cachorro. Esse cachorro acompanhou os 2. Quando foi entrar na casa, o cachorro entrou junto. E o cachorro ficou na sala. E um cachorro todo sujo. E o dono da casa, o irmão dono da casa, pensou nele. A vozinha falava assim na cabeça dele, nossa, meu irmão não tem noção. Primeira vez que vem na minha casa, traz um cachorro todo sujo. E deixa o cachorro aqui na sala e não fala nada. E o irmão que entrou falou o seguinte, pensava o seguinte, nossa, meu irmão não tem noção, eu venho aqui na casa dele a primeira vez, ele traz um cachorro todo sujo, tá cheirando mal esse cachorro. Não vou falar nada, estou vindo aqui a primeira vez, daqui a pouco vem a cunhada. E o irmão se apresenta a cunhada pro irmão, olha, minha esposa tal. A esposa olha o cachorro e fala, nossa, esse meu cunhado não tem noção de vir na minha casa a primeira vez e o cachorro subiu no sofá. E ninguém falou nada, porque eu não vou falar, a primeira vez que ele vem vai desagradá-lo. E o outro irmão falou, nossa, meu irmão vai deixar meu cachorro subir no sofá. Meu Deus do céu. E conversaram ali, um ficou pensando do outro. Na hora de sair, irmão, já vou embora, obrigado, foi um prazer, outra hora eu volto aqui com a família pra gente comer uma pizza junto e tal. Na hora de sair, abre o portão, o cachorro corre. O irmão, dono da casa, olha pro irmão e fala assim, você não vai pegar teu cachorro? Ele falou, não é meu, esse cachorro é seu, não é? Não é meu também não. O cachorro não era de ninguém. O que você quer dizer com isso, Luciano? Eu quero dizer o seguinte, todo mundo
Tem duas vozinhas que falam aqui na cabeça da gente. Uma vozinha fala para o cliente não comprar, que ele não precisa comprar agora, que não vai ser bom para ele agora. Outra vozinha, ele até quer comprar, mas a vozinha que fala não compra é mais poderosa, às vezes. Sabendo disso, nós também temos que entender de gente, não só de colchão. No novo mercado na venda de colchão, antigamente, os vendedores só entendiam do colchão. Colchão de mola pocket, de mola Bonel, densidade 33, espuma densidade 45, densidade 28. Só falavam características, só que não entendiam de gente. Nesse novo mercado, a gente tem que entender de gente, porque o ser humano é emocional. E quem compra um colchão é o emocional do cliente. E a vozinha, se você não souber priorizar um colchão como o móvel mais importante da casa do cliente, a vozinha vai estar falando o tempo todo na cabeça dele. Ele só quer te vender. Tá caro, deixa para depois, você não precisa agora. Quando você sabe disso, você tem estratégias certas para você usar e quebrar essa objeção, fazendo o seu cliente sentir desejo de compra pelo seu colchão, fazendo ele priorizar o colchão como um artigo de saúde, como o móvel mais importante de uma casa. Então, a gente precisa entender também de gente. E também precisa entender como quebrar as objeções dos clientes. Nós, antes de quebrar as objeções, precisamos entendê-las. Se nós não entendermos as objeções, não adianta. E o que é entender as objeções? É entender do nosso próprio comportamento e do comportamento do cliente. Só que também precisamos entender o nosso comportamento. Porque senão, não adianta. A gente precisa entender por que o seu cliente não comprou o seu colchão. Por que o seu cliente não comprou o seu colchão? Você precisa entender o porquê que o cliente não comprou o seu colchão. Isso é um passo extremamente importante. Extremamente importante. Por quê, Luciano? Porque você precisa ter argumentos. Quando você entende o porquê que o seu cliente não comprou seu colchão, você precisa entender para você ter argumentos melhores. Você precisa ter argumento melhor. Você precisa melhorar os seus argumentos. Para quê? Para quebrar essas objeções quando elas aparecerem. É por isso. Ô, Luciano, e por que investir tempo em aprender a quebrar e entender as objeções é muito importante? Por quê, Luciano? Por quê? Porque investir tempo em aprender a quebrar as objeções e entender as objeções é importante. Porque nesse novo mercado, você precisa investir tempo. Por que investir tempo? Para resolver a causa do problema que está fazendo você travar na venda. Não é o efeito, não é o sintoma, é a causa. Por exemplo, o cliente tem dor na coluna, aí ele toma um diclofenaco, um anti-inflamatório. Vai aliviar a dor? Vai. Mas a causa, o que está causando aquela dor? É uma hérnia de disco? É um nervo inflamado? É a coluna inflamada? Mesma coisa na venda, nós precisamos entender qual é a causa que está fazendo a gente travar num fechamento, que está fazendo a gente perder venda. Qual é a causa? Por quê? Porque você sabendo da causa, você vai resolver a causa do problema. Se você não resolver a causa, você vai continuar perdendo venda. Você vai continuar perdendo venda, vai continuar perdendo dinheiro, vai continuar travando.
Olha como é importante, pessoal. É a mesma coisa que eu falo, se você tem um vazamento no banheiro e você abre a torneira e vai lavar as mãos, vai vazar água do cano. Mas se você não resolver o problema, você vai secar a mão, vai continuar vazando água lá da pia. Você precisa entender qual é a causa no nível mais profundo. Será que o cano está furado? Será que a água está vindo mais cara porque tem algum vazamento? O cano está furado? Às vezes pode ser. Precisa entender a causa do vazamento para poder resolver o problema a fundo, a nível profundo. Mesma coisa na venda de colchão. Precisamos entender por que estamos perdendo venda. Precisamos entender por que estamos travando no fechamento. Precisamos entender por que estamos deixando dinheiro na mesa, por que outros vendedores estão vendendo mais, por que outras lojas estão vendendo mais. O mercado mudou na venda de colchão. Existe um novo mercado. Por isso é importante, nos dias 5, 7 e 8 de junho, vai acontecer esse mega evento chamado O Novo Mercado na Venda de Colchões, onde eu vou te mostrar os exatos passos para você aumentar as suas vendas de colchões em 3 vezes mais e parar de travar no fechamento da venda. Um evento 100% online, 100% gratuito. Link está na minha bio, é só você fazer inscrição. São 3 aulas que você vai ter um aprendizado novo nesse novo mercado na venda de colchão. Nós precisamos estar atualizados. Totalmente atualizado. Precisamos entender por que o cliente está com bloqueio de comprar o colchão de mim. Por que o cliente está com bloqueio de comprar o colchão de mim? Precisamos entender. E para entender isso, eu tenho 4 chaves. 4 chaves para você aumentar as vendas de colchões. São 4 chaves. Quais são, Luciano? Eu chamo a primeira chave de posicionamento, de preparação. Você sabe que eu trabalhei numa empresa, e essa empresa, uma multinacional na época, e essa empresa, ela me ensinou, desses 20 anos aí, ela me ensinou que eu tinha que saber preparar até as perguntas que eu tinha que fazer para o meu cliente no dia seguinte. Preparar as perguntas. Olha o nível, olha a profundidade de preparação. Chave número 1, preparação, posicionamento. Eu me preparava para fazer as perguntas de ouro para o meu cliente. E eu coloquei isso dentro da venda de colchão. Preparar as perguntas de ouro. Você tem que preparar as perguntas de ouro no início da apresentação. Para quê, Luciano? Para você se posicionar. O posicionamento é o cliente enxergar você como um especialista e não como um vendedor de colchão. Porque, infelizmente, ninguém gosta de vendedor. Ninguém quer comprar nada de vendedor. O cliente não quer que você venda para ele. Mas se você tiver um posicionamento de um especialista, tiver as perguntas de ouro preparadas para perguntar para ele, a base da venda está feita. Chave número 1. Ele vai... ninguém nunca fez essa pergunta de ouro para mim. Ninguém nunca fez. Por que é importante fazer uma pergunta de ouro, Luciano? Por que é importante preparar as perguntas? Para você ter um posicionamento de especialista. Para você ser visto não como um vendedor e como um especialista. As pessoas gostam de pessoas que resolvam o nosso problema. É por isso que nós estamos ali. Então a primeira chave é o posicionamento, é preparar as perguntas de ouro, é fazer um bom preparo, uma boa apresentação de início. Segunda chave, eu chamo de diagnóstico da venda. Você tem que fazer um diagnóstico do cliente. O que é um diagnóstico? Quando você está doente, o médico, você está sentindo dor? Estou, muita dor de cabeça. Vamos fazer um exame? Aí você vai lá e o médico pede uma tomografia computadorizada. Quando ele pega a tomografia, ele fala, olha, eu já tenho o seu diagnóstico.
você tem sinusite. Aqui no osso frontal da cabeça chama sinus, no latim, seios da face. Tem muita secreção aqui abaixo do olho e acima do olho. Essa secreção, esse catarro, está grudado no osso do olho. E aqui dói sua cabeça nessa região, não dói? Dói até meu olho. Pois é, o seu diagnóstico é que você tem sinusite. Precisamos tratar essa sinusite. Aí o médico vai fazer o quê? O médico entendeu a dor, ele entendeu o problema do paciente. Por quê? Porque deu um diagnóstico certo. Então você fazer um diagnóstico na venda de colchão é você fazer as perguntas de ouro e mostrar para o cliente que você entende a dor que ele sente, entende o motivo que ele está comprando ou trocando o colchão. Você mostrando que você entende, aqui na cabeça dele, a vozinha vai falar: nossa, ele entende do meu problema. Ele é diferente. E logo quando o cliente entende que você entende a dor dele, logo ele vai entender que você também sabe a solução para o problema dele. Observem que quando você faz o diagnóstico do cliente, você mostra que você entende. Mostrando que você entende, o cliente percebe que você consegue resolver o problema dele. Então, o diagnóstico do cliente é a segunda chave. Terceira chave, técnicas e ferramentas. Você precisa ter... O que é técnica, Luciano? Técnica é um conjunto de procedimentos que, seguidos na sequência certa, te dá o resultado que você está buscando. Um conjunto de procedimentos. Vou te dar um exemplo aqui. A técnica de uma cirurgia para fazer uma cesárea. De uma mulher, está gestante, vai fazer a cesárea. O médico, ele tem 5 minutos para abrir a paciente, tirar o bebê e fechar a paciente. Ele usa uma técnica, ele usa um procedimento. Ele não fala nada em voz, ele tem ali a instrumentadora, ele tem a enfermeira, ele tem a auxiliar da enfermagem e ele está ali só com a máscara, com a touca, todo paramentado. E quando ele faz sinais, eles entendem os sinais. Na hora que ele está fazendo ali a cirurgia, está fazendo ali a cesárea, ele só faz assim para a instrumentadora e abre a mão. Ela entende que ele precisa da tesoura. Ela bota a tesoura na mão dele. Ele não fala nada. Ele está totalmente concentrado na técnica. Ele não pode errar. Ele tem 5 minutos para abrir a paciente, tirar o bebê e fechar para salvar as 2 vidas. Aí ele de novo faz outro gesto. Ela sabe. Ele abre a mão, faz esse gesto e abre a mão. Ela coloca na mão dele o bisturi. Ele vai lá e corta 7 camadas da pele. Para abrir uma paciente para tirar o bebê, a pele tem 7 camadas. Ele abre as 7 camadas, na última camada tem que ser com uma delicadeza melhor, com uma técnica bem suave, senão pode machucar o bebê. Não é cortar de uma vez. Camada por camada, 1, 2, até a 6ª. Na 6ª para a 7ª, a delicadeza da mão é diferente. Não pode tremer a mão. O bisturi é trocado, ele pega outro. Aí ele vê o bebê. Aí, chega no final, ele tira o bebê, dá para a enfermeira pega o bebê, corta o cordão umbilical, depois ele faz o outro pedido. Faz assim e abre a mão. E quando ele faz assim, abre a mão, não veio nada para ele. Ele olha de novo e abre a mão. Aí ele viu que a instrumentadora estava conversando com o auxiliar de enfermagem, houve um burburinho. A enfermeira chega no médico, no ouvido do médico: doutor, o fio que o senhor está pedindo para fazer a costura não está na caixa. Esqueceram de colocar na caixa.
Ele corre, se vira, vai no outro centro cirúrgico, pega rápido. Ela corre, sai do centro cirúrgico e volta com o fio. Ele abre a mão, ela bota na mão dele e ele costura a paciente. 5 minutos. O que você quer dizer com isso, Luciano? Daí 5 minutos ele sai. Vai para uma sala de anti-estresse. Porque o médico sai de uma cirurgia, ele sai muito tenso. Ele está lidando com vida. Ele senta lá e fica ali por 10, 15 minutos aliviando a mente. Daqui a pouco chega o chefe dele, o cirurgião-chefe. Olha para ele e fala: você não serve para fazer cirurgia. Como assim? Você não seguiu o procedimento. Por quê? Porque você não checou a caixa. A culpa é sua. Você vai ficar 1 mês sem fazer cirurgia de cesariana. Você sabe que o procedimento é checar a caixa antes. A caixa de ferramentas que ele tem que levar para a cirurgia, que é o fio, que é a tesoura, que é o bisturi, ele tem que checar a caixa das ferramentas certas para usar naquela cirurgia. Ele esqueceu de uma. Ele botou em risco uma vida. O que você quer dizer com isso, Luciano? Eu quero dizer o seguinte, que se você não tiver as técnicas certas, as ferramentas certas para usar nesse novo mercado na venda de colchão, você vai perder dinheiro, você vai continuar travando na venda, porque as técnicas se renovam. As técnicas do passado já não funcionam tão bem como as de hoje. Existem técnicas novas, técnica do ping-pong, técnica do Gus, técnica do céu e inferno, tem várias técnicas. Uma caixa de ferramentas você precisa ter nova. O cliente tem uma mochila de argumentos para não comprar. Você precisa ter uma mochila de argumentos para enfraquecer as objeções deles. Então você precisa das técnicas e das ferramentas certas. Senão, você continua travando na venda, porque esse novo mercado está exigente. Quarta chave, você precisa de clareza no processo, você precisa ter um processo, você precisa ter estratégia. O que é técnica? Conjunto de procedimento. É a forma de fazer. Técnica é forma de fazer. Estratégia, o jeito de fazer. A estratégia de fechamento, o jeito de fazer. O que significa isso? Vou dar um exemplo. Existe momento certo para falar o preço. Existe o jeito certo para falar o preço de um colchão ticket alto. Existe o jeito certo. Não é mais igual antigamente. Quanto custa o colchão? 10 mil reais. Já era. Tem o jeito certo para você falar o preço do colchão. Isso é estratégia. Estratégia é o jeito certo. Estratégia é o momento certo. Tudo isso no dia 5, 7 e 8 de junho, no evento, nesse mega evento que eu preparei, que eu vou fazer, será pelo YouTube às 20 horas, 100% online, 100% gratuito. Eu vou te mostrar estratégias que os faixas pretas estão usando e que aumentaram as suas vendas em 3 vezes mais, que ganham bem, que fecham mais, que convertem mais. Por quê? Porque eles sabem falar o preço do jeito certo nesse novo mercado. Eles sabem falar o preço no momento certo. Eles têm a técnica, as ferramentas certas. Você precisa trocar. Quem afia o ferro? Outro ferro. O que você quer dizer com isso, Luciano? Quem afia outro vendedor? O mentor. Eu criei um método, eu criei um processo que deu certo. Há 20 anos de muita experiência eu criei. Nesse novo mercado da venda de colchão, você vai ficar encantado. Você vai aumentar suas vendas em 3 vezes mais. São 3 aulas que você tem que participar. Ah, Luciano, o que é um vendedor comum na venda de colchão? Existe o vendedor comum. O que é um vendedor comum? Um vendedor comum na venda de colchão eu apelidei de vendedor chapolim. Vendedor chapolim. Qual que é o vendedor chapolim? Aquele que espera alguém defender ele.
O Chapolin, né? O cara tá ali com o carro quebrado, com um problema no carro, aí ele sai do carro e fala: nossa, e agora? Tentamos de tudo, quem poderá me ajudar? Aí pula lá o Chapolin e fala: eu, Chapolin Colorado. Ele faz tudo e no tempo ele não faz nada. A roupa do Chapolin já não traz autoridade. Já não é uma roupa de super-herói. Por quê? Porque ele fica perdido. E agora, quem poderá me ajudar? Eu, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele fica perdido. É aquele vendedor que não sabe o caminho para aumentar as vendas de colchões. Esse é o vendedor Chapolin. Ele não sabe o caminho para aumentar a venda de colchão. Ele não sabe. Ele não sabe fazer o cliente entender o preço do colchão. Ele não sabe. Ele acha que sabe, mas ele não sabe. Ele não sabe, ele trava na objeção do cliente. Ele trava. Ele fica, o que é travar, Luciano? Ele fica sem saber o que falar para o cliente. O cliente fala que está caro, ele não sabe argumentar. O cliente fala que vai pensar, ele não sabe o que fazer. O cliente fala que ele não fecha nada na hora, ele não sabe o que fazer. O vendedor Chapolin, o comum, não sabe vender colchão de ticket alto. Ele não tem preparo para isso. Ele não sabe. O vendedor comum Chapolin, ele não sabe o que fazer quando o cliente diz que não tem limite no cartão. Ah, eu até gostei do colchão, mas eu não tenho limite no cartão. O vendedor Chapolin não sabe o que fazer quando o cliente diz que não tem limite no cartão. Não sabe. O vendedor Chapolin, ele não sabe explicar o porquê o colchão tem aquele preço. O cliente pergunta, mas por que custa esse preço? Igual uma vez, né, fui comprar uma televisão nova. Falei, eu quero aquela televisão ali na época era 50 polegadas. Eu quero essa televisão de 50 polegadas. Eu falei, o rapaz falou, qual o preço? Eu perguntei qual o preço. Ele falou, essa aqui tá R$6.000. Eu falei, e aquela ali de 50 polegadas também, ela tá 7.000. Aí eu perguntei assim para ele, qual é a diferença dessa de 6.000 para aquela de 7.000? Sabe o que o vendedor me respondeu? A diferença é R$1.000, senhor. A diferença é R$1.000. Vendedor Chapolin não sabe explicar a diferença de um colchão de 2, de um colchão de 3, de um colchão de 4, de um colchão de 5, de um colchão de 10. O porquê custa mais caro. O porquê o vendedor Chapolin não sabe. Às vezes, o vendedor Chapolin, o vendedor tem muitos anos de experiência em vendas. Eu até concordo. Tem muitos anos de experiência em venda, mas tem pouca venda atualmente. E uma coisa é certa, você só será respeitado no mundo da venda de colchões se você tiver resultado. Sem resultado, não adianta ter experiência. Tem que ter resultado. Por que isso acontece, Luciano? Por que o vendedor acontece todos esses problemas? Porque não tem preparo. Falta preparo, pessoal. Eu entendo, porque eu também já passei por isso. Eu também já fui despreparado. Então, eu entendo, eu já passei por isso. Eu tive dúvidas, eu tive inseguranças. Eu tinha medo de falar preço. Eu tinha. Passei por tudo isso. Eu passei por tudo isso. Só que eu criei um caminho, criei um processo. Eu criei uma metodologia. Eu criei. E deu certo. Por isso que existe um novo mercado na venda de colchão. Pós-pandemia mudou e a gente precisa. E hoje eu sinto falta também que são poucas empresas de colchões que fazem treinamentos práticos. A maioria investe, por exemplo, uma loja investe na fachada da loja, investe nos modelos de colchões, coloca uniforme, mas não investe em treinamento, não investe em processo novo, estratégia nova, técnica nova, conhecimento novo. Não, só na fachada, só no colchão, Não, precisa investir em conhecimento novo também. Precisa entender que depois da pandemia
tem um novo mercado de colchões e que tem um novo comportamento do cliente. Eu sinto falta de treinamentos nas empresas, de treinamento prático. Por isso que este evento, o novo mercado na venda de colchão, que vai ser no dia 5, 7 e 8 de junho, 100% online e gratuito. Se você não fez a inscrição, faça, está debaixo da minha foto o link. Você vai aprender coisas que os faixa pretas usam e estão ganhando dinheiro, estão vendendo mais, sabem vender ticket alto, sabem falar o preço alto, sabem passar segurança para o cliente, sabem enfraquecer objeções, conhece os 4 chaves a fundo, tem um guia, tem um GPS. Algumas empresas elas até investem em treinamentos, mas são treinamentos só motivacional. Eu já percebi já. Treinamento motivacional, ele tem alguns efeitos, mas são de curto prazo. São de curto prazo. Por quê, Luciano? Porque na hora de ir para o atendimento mesmo, o que você precisa? Na prática? Ferramenta. Você precisa de ferramenta na prática. Na prática, o que adianta você pegar um diamante bruto e você não souber lapidar esse diamante? Um diamante, ele precisa ser lapidado, senão ele não tem valor nenhum. Um diamante debaixo da terra, ele precisa com a ferramenta certa para pegar o diamante, para não quebrar o diamante. Aí depois tem o homem que vai fazer a lapidação e tem que ter as facetas certas. Você sabe que tem diamante de 57 facetas? 57 lados, os mais valiosos. Mas ele tem a ferramenta certa de fazer a lapidação. Senão, não tem valor o diamante. Mesma coisa na venda de colchão. O que adianta só treinamento motivacional? Se a gente precisa de prática, de ferramentas para usar no campo de batalha, na casa do cliente ou na loja quando o cliente entrar. Agora, Luciano, o que é um vendedor faixa preta? Boa! Vendedor faixa preta é uma gíria que eu criei. Para quê, Luciano? Para os vendedores que seguem o meu método, que eu também chamo de método faixa preta. Então, faixa preta é uma gíria que eu criei de vendedores que seguem o meu método, que eu denominei o nome de método faixa preta. E esse método trouxe o que para eles? Resultado. Resultado. Resultado como? Resultado acima da média. Resultado acima da curva. O Ayrton Senna falava o seguinte: não é na reta que você ganha uma corrida, é na curva. E esses faixas pretas na venda de colchão que seguem o meu método, eles têm resultados acima da média. Eles têm resultado fora da curva. Eles são profissionais que têm constância na venda de colchão, que se mantém lá em cima, em ganhos, que se mantém. Porque não adianta nada você ter um mês bom na venda. Você precisa ter no mínimo 3 meses, manter um trimestre legal. E com esse método, eu percebi que eles seguindo o método, eles mantiveram constância nas suas vendas. Constância! E nesse método, vendedores passaram a aumentar as suas vendas em 3 vezes mais. E outra, pararam de travar no fechamento da venda. Isso é um vendedor faixa preta na venda de colchão. Porque você sabe, para vender 3 vezes mais, às vezes não é necessário um esforço também de 3 vezes mais forte. Às vezes é necessário a gente também cuidar do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. Nós precisamos cuidar mais de nós. Não precisamos, às vezes, se esforçar 3 vezes mais para aumentar as vendas em 3 vezes mais. A gente precisa cuidar da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito. Ô Luciano, como assim? Sim, o que é isso? Nós precisamos aprender mais a nos analisarmos. Nós precisamos aprender a nos analisarmos. O que é isso? Analisar o quê? Analisar o que funcionou e o que não funcionou. O que funcionou?
naquela venda? Por que eu perdi aquela outra venda? Poxa, por que eu fiz que não deu certo? Aí, sabendo o que funcionou e sabendo o que não funcionou, você vai poder corrigir a rota. Você vai poder corrigir a rota. Por quê? Porque todos os momentos que passamos, a gente viu onde errou e a gente viu onde acertou. E outra, vai surgir obstáculos. Cada cliente é um diferente do outro. Vão surgir novos obstáculos. E você corrigindo a rota, e você sabendo quebrar a objeção, você sabendo falar o que o cliente precisa ouvir, você está corrigindo a rota. O que você está fazendo? Você está melhorando a tua performance. E por que eu estou aqui? Para ajudar vocês. Eu estou aqui para ajudar vocês. Ajudar vocês a o quê? Eu quero formar novos vendedores de colchões faixas preta. Essa é minha missão. Faixas pretas capazes de superar todos os obstáculos da venda de colchão. Eu vou ajudar vocês. É a mesma coisa daquela história lá de Israel. Israel, você sabe que foi Israel que inventou o Waze. O Waze que nós temos hoje, a tecnologia de Israel. Um país pequeno. E você sabe que lá em Israel é o maior produtor de frutas do Oriente Médio. Israel é um país pequeno, uma terra desértica, mas souberam usar estratégia para ter todo tipo de fruta o ano inteiro e são os maiores exportadores de frutas para todo o Oriente Médio. Por quê, Luciano? Estratégia. Souberam usar as ferramentas certas, mesmo um país pequeno, desértico, souberam explorar o que tinham de melhor, souberam refinar o petróleo, a técnica da terra de nascer qualquer tipo de fruta, exportam para todo o Oriente Médio. Uma das formas de você aumentar as vendas de colchões hoje, que o tema é hoje, é você saber vender ticket alto. Uma venda, por exemplo, do Valdemiro. O Valdemiro é um faixa preta renomado, qualificado. Ele fez uma venda outro dia de R$25 mil. Uma venda de R$25 mil. Por quê? Porque ele seguiu um processo. Ele seguiu uma metodologia. Aí outro dia ele vendeu, na mesma semana, um outro de 20 mil. De 14 mil. Luciano, é sempre que vende assim? Não. Mas quando você pega o cliente potencial e você tem as ferramentas certas, você vende. Isso é um modo de você aumentar o seu ticket alto. Vender um colchão de maior valor. O que é ticket alto? O que é valor alto? O que é um colchão de alto valor? No meu caso, acima de R$10 mil. E o meu mais caro é 25 mil. Só que o que eu mais vendo é o de 14. Você precisa ter um colchão ticket alto, se você não tem. Dá para aumentar as vendas. Por quê? Você sabe que os clientes, as objeções dos clientes, por que eles dizem que o seu colchão está caro? Você sabe? Eu achei teu colchão caro. Por que o cliente acha o seu colchão caro? Você sabe explicar? Porque às vezes nós estamos tentando vender para ele o colchão e está esquecendo de vender resultado. Não venda colchão, venda a transformação que o seu colchão vai fazer na vida do seu cliente. Às vezes você está tentando vender colchão, aí ele acha caro. Porque a referência dele é que colchão custa barato. Você não mostrou que é o móvel mais importante. Você não fez um bom preparo. Você não fez um bom diagnóstico. Você não usou as técnicas e ferramentas certas. Você não deu clareza para o seu cliente. Por quê? Você não tem as 4 chaves corretas. Você não preparou as perguntas de ouro. Até porque você não sabe quais são as perguntas de ouro. Por isso que é importante você participar no evento, o novo
mercado da venda de colchões. Este evento que vai acontecer no dia 5, 7 e 8 de junho, às 20 horas pelo YouTube. Primeiro e único mega evento de treinamento prático, de treinamento que vai te ajudar a aumentar as suas vendas em 3 vezes mais ainda esse ano. Nesse novo mercado, aprender a trabalhar nesse novo mercado na venda de colchões. Porque a venda de colchão, ela tem etapas. Ela tem etapas. E é preciso seguir um procedimento correto na venda de colchão. Venda de colchão tem um procedimento, tem um processo. É igual construir uma casa. O engenheiro tem um processo, tem um procedimento. É igual fazer uma cirurgia, tem um procedimento. Na venda de colchão também tem procedimento a ser seguido. Mas o que falta, Luciano? Às vezes falta você ajustar algum detalhe. Às vezes falta você ajustar algum parafuso da sua apresentação. Às vezes falta ajustar algum parafusinho na sua apresentação que vai fazer o cliente sentir mais desejo de compra pelo seu colchão. Às vezes está faltando pouco. Às vezes está faltando um ajuste. Pode ser que você não construiu uma apresentação encantadora. Pode ser que você não construiu uma apresentação encantadora. Aí o seu fechamento vai dar ruim. O cliente vai travar você na objeção, se você não construiu. E está tudo bem. Não estamos dizendo aqui que a gente está aqui para melhorar. Calma, nós vamos melhorar. Porque eu até entendo, antes você não tinha um caminho. Só que nos dias 5, 7 e 8 de junho, você vai ter um caminho. Pode ter certeza. Você vai saber fazer as etapas da venda correta na venda de colchão. Porque existe um procedimento. Agora que você vai estar no novo mercado na venda de colchão, no dia 5, 7 e 8 de junho, você vai poder aumentar suas vendas de colchões em 3 vezes mais e parar de travar no fechamento da venda. Repito, reforço, um evento 100% online e 100% gratuito. O link está na minha bio. Vai lá e faça a sua inscrição. Essa live é uma live de aquecimento para este mega evento que é o novo mercado na venda de colchão. Você vai saber o que fazer. Como fazer uma apresentação encantadora, você vai saber o que fazer, você vai ter um caminho. Por que, Luciano, que é importante seguir etapas no fechamento da venda? Por que é importante seguir etapas na venda de colchão? Por quê? É igual a história de um médico, dono de 2 hospitais nos Estados Unidos, e ele estava quase indo à falência, porque as pessoas iam fazer cirurgia, ele era um cirurgião, dono de um hospital, 2 hospitais, e eles faziam cirurgia, a equipe fazia cirurgia, só que os pacientes, eles colocavam o hospital na justiça por danos morais. Por quê? Porque esqueciam na cirurgia tesoura dentro do paciente, bisturi dentro do paciente, linha, fio dentro do paciente, e os pacientes processavam os hospitais. E aí ele foi fazer uma viagem para Los Angeles, de Nova York para Los Angeles. Ele sentou nos primeiros assentos perto do piloto, a porta da cabine estava aberta logo no início, e ele viu o piloto e o copiloto com uma prancheta na mão e fazendo um checklist do voo. E o piloto perguntava para o copiloto, combustível? E o copiloto, combustível ok. Flap desligado? E o copiloto respondia, flap desligado. Velocidade para o voo, distância para o voo, ok. Combustível correto, ok. E tudo ia repetindo. O médico de olho falou, já entendi, vou fazer um checklist para cirurgia. E aí no próximo hospital que ele foi fazer cirurgia, ele reuniu a equipe. E os médicos de Los Angeles reuniu todo mundo, nós vamos fazer uma cirurgia, não vamos? Vamos. O que nós vamos usar? Tesoura, bisturi, fio, isso, aquilo. Pega tudo, coloca em cima da mesa. Olha aqui, ó, tá todo o material aqui para nós usarmos. No final tem que estar todos os equipamentos aqui de volta. Tudo bem? Esse é o checklist. Tudo bem.
No final, tudo estava certinho. O que aconteceu? Ele salvou o hospital dele. Por quê? Porque ele seguiu um procedimento. Porque ele seguiu um checklist. Olha a importância de seguir etapa na venda de colchão. Olha a importância de seguir procedimento. Técnica é um conjunto de procedimentos. Se você usa uma técnica sem sequência, o fechamento fica fraco. Técnica tem sequência certa. Você precisa de mais autoridade para vender mais colchão. A autoridade não está em você. A autoridade está nos olhos de quem te vê. Quem vê você. As pessoas querem saber do resultado que você leva para elas. Aí elas vê autoridade em você. As pessoas querem saber, na sua demonstração, qual história que você conta. História o cérebro gosta. O cérebro adora. Por que gosta de história? Porque tem começo, meio e fim. Na apresentação você vai saber a sequência certa de contar uma história. Hollywood fatura bilhões contando histórias fictícias, porque o cérebro adora. Você vai aprender nesse novo mercado da venda de colchões, neste evento do dia 5, 7 e 8 de junho, aprender a ter credibilidade na venda de colchão. Por que é importante ter credibilidade na venda de colchão, Luciano? Porque você vai ser específico. E quando você é específico, você descobre a causa do problema do cliente a nível profundo. Isso gera conexão. Você vai aprender a entender que você precisa usar uma ferramenta da procedência na venda de colchão. Para quê, Luciano? Para te dar mais credibilidade. Então, por isso é importante você participar do novo mercado na venda de colchão. O ambiente transforma vocês. Por que é importante participar do novo mercado na venda de colchões? Não são as pessoas que você anda que você vai ser a média delas. É o ambiente que você anda, que você está, que transforma a sua vida. Nesse novo mercado, vai ter vendedores e vendedoras com o mesmo intuito de se especializar, de aumentar, de conhecer o novo mercado na venda de colchões a fundo. Então o ambiente transforma vocês. O ambiente. Mas só os comprometidos que gostam de aumentar as vendas, que gostam de se especializar. Por isso você não precisa se comprometer comigo, se comprometa com você. Que o comprometimento traz um outro nível de especialidade. Sem comprometimento você não vai para frente. Sem comprometimento você não vai para frente. Eu espero você no novo mercado na venda de colchões. Essa foi uma live de aquecimento. Se você não fez a inscrição, vai lá e faça. Digita aqui para mim quem já fez a inscrição. E sim, já fiz, se não fez, vou fazer. Digita aqui para eu ver os comprometidos que estão aqui para se transformar em faixa preta. Se fez a inscrição, fala sim, já fiz a inscrição. Ou não fiz, vou fazer agora. Digita aqui para mim, vamos lá. Compartilhe aí. Ah lá, farei agora, Gabriel. Fernanda Cavalcante, eu já. Daiana, vou fazer. Vanessa, vou fazer com certeza. Sara, vou fazer. Elton, eu já fiz. Jonathan, já fiz. Guilherme, indo fazer agora. Doutor do Sono, sim. Boa, boa, pessoal. Magic Shop, vou fazer. Vamos para cima, vamos com tudo. Um novo mercado na venda de colchões. Um evento 100% online e 100% gratuito que vai te ajudar a aumentar as vendas em 3 vezes mais e parar de travar no fechamento da venda. Eu espero que vocês arrebentem de vender ainda esse mês. O mês não acabou. Vamos para cima, vamos com tudo. Faça o seu melhor na venda. Tenha estratégia, tenha técnica, tenha ferramenta certa para você fazer conexão com o cliente. Na próxima terça-feira tem mais uma live de aquecimento. Será transformadora. Desejo uma ótima noite para vocês
E espero e desejo do fundo do coração que amanhã você já arrebente de vender e venda mais colchão. Nós estamos no novo mercado na venda de colchão. 5, 7 e 8 de junho, às 20 horas. Vai lá, terminou a live, já faça a sua inscrição. O link está debaixo da minha foto. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima terça.